Medidas de carga elétrica. Entre 1906 e 1913, o físico norte-americano Robert Andrews Millikan conseguiu estabelecer experimentalmente que a carga do elétron em módulo é a menor carga elétrica e, portanto, indivisível. A carga elétrica de um elétron é denominada de carga elétrica elementar, cujo valor é aproximadamente igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, onde Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. Utilizamos múltiplos e submúltiplos do metro para medidas de comprimento em nosso cotidiano. 1000 metros é equivalente a 10 elevado a 3 metros em notação científica, que é igual a 1 quilômetro, onde vemos que 10 elevado a 3 pode ser representado pela letra K. 1/100º de metro é equivalente a 10 elevado a menos 2 metros em notação científica, que é igual a 1 centímetro, onde podemos notar 10 elevado a menos 2 representado pela letra C. 1 milésimo de metro é equivalente a 10 elevado a menos 3 metros em notação científica, que é igual a 1 milímetro, onde 10 elevado a menos 3 é representado pela letra M. Dessa forma, como um Coulomb é considerado um valor de carga elétrica alto, utiliza-se submúltiplos de Coulomb. 1 milésimo de Coulomb é equivalente a 10 elevado a menos 3 Coulomb em notação científica, que é igual a 1 milicoulomb, onde 10 elevado a menos 3 é representado pela letra M. 1 milionésimo de Coulomb é equivalente a 10 elevado a menos 6 coulombs em notação científica, que é igual a 1 microcoulomb, onde 10 elevado a menos 6 é representado pela letra grega Mi. 1 bilionésimo de Coulomb é equivalente a 10 elevado a menos 9 Coulomb em notação científica, que é igual a 1 nanocoulomb, onde 10 elevado a menos 9 é representado pela letra N. Como podemos expressar 4,2 microcoulombs em notação científica? Simples. É só substituir a letra grega Mi por 10 elevado a menos 6 e teremos 4,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Agora é com vocês. Como podemos expressar 3,6 milicoulombs em notação científica? Eletrização por contato. Quando dois ou mais corpos condutores são colocados em contato estando pelo menos um deles eletrizado, pode ser observado uma redistribuição de cargas elétricas pelas suas superfícies externas. Exemplo: quando 3 esferas com cargas distintas entram em contato, acontece a redistribuição das cargas. Após o contato, cabem a cada uma das esferas a carga de 4 microcoulomb. Nesse caso, é feita a soma de todas as cargas e realizada uma divisão pela quantidade de esferas. Agora, como ficaria a redistribuição das cargas após o contato dos dois corpos abaixo? Lei de Coulomb, força entre cargas elétricas. No século XVII, o cientista francês Charles-Auguste Coulomb preocupou-se em avaliar as características da força de interação entre dois corpos eletrizados. Na série de experimentos que realizou, Coulomb utilizou variações tanto no valor absoluto das cargas elétricas dos corpos eletrizados, quanto na distância entre eles, usando uma balança de torção, mantendo fixa a distância e variando o valor das cargas elétricas. Para uma distância fixa entre dois corpos eletrizados, a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas elétricas dos corpos. Dessa forma, tendo duas cargas pontuais com valores absolutos e separadas por uma distância fixa, obtemos uma força elétrica de intensidade 1F. Se dobrarmos o valor absoluto de uma das cargas, a intensidade da força elétrica passa a ser de 2F. Agora, se dobrarmos ambos os valores absolutos das cargas elétricas, obteremos uma força elétrica de intensidade 4F. Agora é com vocês. Se ambos os valores absolutos das cargas triplicarem, qual será o valor da intensidade da força elétrica? Mantendo os valores das cargas e variando a distância entre elas. A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas de valores absolutos fixos é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.
Mantendo-se os valores absolutos das cargas elétricas e separando-as por uma distância, teremos uma força elétrica de intensidade F. Se dobrarmos a distância entre as cargas, a intensidade da força elétrica entre elas passa a ser de 1/4. Se triplicarmos a distância entre as cargas elétricas, obteremos 1/9 da intensidade da força elétrica. Agora, se quadruplicarmos a distância entre as cargas elétricas, qual será a intensidade da força elétrica entre elas? A lei de Coulomb. A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontuais, separadas por uma distância, é proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, ou então por meio da equação que é a expressão matemática da lei de Coulomb, onde K é uma constante de proporcionalidade que depende do meio, chamada de constante eletrostática. No vácuo, K é igual a K0, onde K0 é aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons-metros quadrados por coulombs quadrados. Quando as cargas elétricas não estiverem no vácuo, sofrerão influência do meio, de maneira que a intensidade da força elétrica entre elas será menor do que aquela que está atuando no vácuo. Portanto, foi elaborada uma tabela na qual temos a força resultante de alguns meios em fração da que é apresentada no vácuo. Tendo duas cargas elétricas positivas, uma de 3,2 microcoulombs e outra de 5 milicoulombs, separadas uma da outra por uma distância de 20 centímetros, e que as duas cargas encontram-se no vácuo, onde K0 é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newtons-metros quadrados por coulombs quadrados, determine a intensidade da força de repulsão entre as duas cargas elétricas. Para a resolução deste problema, temos que primeiramente organizar as unidades das cargas elétricas e da distância. Teremos o seguinte, que 1 é igual a 3,2 microcoulombs, que é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que 2 é igual a 5 milicoulombs, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. E os 20 centímetros têm que ser convertidos em metros, de tal forma que 20 centímetros é igual a 20 centésimos de metro, que é igual a 0,2 metros. Já organizadas as unidades e seus valores, agora resta apenas substituir na fórmula da lei de Coulomb e realizar o cálculo matemático. Como a ordem dos fatores não altera o resultado, podemos organizar os números da seguinte forma. Elevando 0,2 ao quadrado, temos 0,04. Multiplicando 9 vezes 3,2 vezes 5, o resultado será 144. Quando se multiplica potências de mesma base, conserva-se a base e somos o expoente. Desta forma, temos 10 elevado a 0. Como 10 elevado a 0 é igual a 1, nos resta dividir 144 por 0,04, que resulta em 3.600 N, sendo essa a força de repulsão entre as cargas elétricas. Se o meio em que essas cargas se encontram for alterado para o etanol, a intensidade da força elétrica será 1/25 da que atua no vácuo. Portanto, se a força que atua no vácuo é de 3.600 N, ela será dividida por 25, resultando numa força de repulsão de 144 N entre as duas cargas. Se a força de repulsão entre duas cargas negativas for de 160 N no vácuo, qual o valor da intensidade da força de repulsão entre elas se o meio em que elas se encontram for alterado para a água?